Olá pessoal, aqui é o Potter do canal Obra Nerd. Dessa vez, atendendo a pedidos, eu vou falar um pouquinho mais sobre esse grande lançamento da editora Mitos, que são as grandes aventuras do Fantasma. Aventuras essas feitas na Itália e ainda inéditas no Brasil. Vem comigo que eu vou contar tudo sobre essa edição aqui. Como não poderia deixar de ser, pessoal, vou rolar o pedinho para vocês já chegarem com o pé na porta. Dedo no like, se inscrever caso não esteja inscrito no canal, ativar o sino para receber sempre notificações bacanudas de conteúdo ainda mais bacanudo, né? Toda vez que tiver alguma coisa nova. E claro, né? Ajuda demais se vocês compartilharem os vídeos com outras pessoas que adoram esse mundo pop, nerd, geek, né? Assim como vocês preferirem chamar. É uma outra forma ainda mais bacana também de ajudar o canal. Nos curtir nas redes sociais, Instagram, Facebook. Temos um grupo do Telegram também, pessoal. Quem quiser participar lá, de vez em quando rolam umas tretas de opinião e tudo mais, mas geralmente o pessoal ali se respeita. E também, claro, adquirindo os quadrinhos resenhados aqui no canal, que a gente sempre deixa na descrição, ou então pelos Linktree da vida, que ficam são acessados através das nossas redes sociais, como eu bem falei. Já clicaram? Já fizeram tudo que tinha que fazer? Então beleza, vamos logo para os finalmente, que eu sei que vocês querem saber mais sobre essa pérola aqui. Bom, como vocês já bem sabem, né, e quem acompanha bem as histórias e tudo mais do personagem do Fantasma, já sabe que aqui no canal eu sou fã declarado desse personagem. Foi com ele que eu, né, tive os primeiros contatos com as histórias em quadrinhos de super-heróis, né? E todo mundo conhece também que ele já passou por diversas editoras. E a Mitos é vamos dizer assim, a casa mais recente, né, que tem publicado algumas coisas bastante interessantes dele. Boa parte desse material, pessoal, também eu já comecei a resenhar, não resenhei tudo ainda, mas tem muita coisa aqui que eu já comecei a resenhar. Uma delas foi justamente o primeiro volume das Crônicas do Fantasma e da edição mensal deles, que já foi interrompida, inclusive, na sua 12ª edição. Temos todas aqui, inclusive. E também ela já fez algumas compilações em capa dura, uma delas também do mestre Diaparo. Por sinal, parte dessas compilações teve uma outra que veio com o anel, e esse aqui também veio com o anel de proteção do personagem. E agora ela está trazendo um material, né, que foi publicado na época, nas décadas de 60 e 70, por uma editora chamada Fratelli Espada, né, que hoje já encerrou suas atividades. Acho que ela se encerrou em 2012. E a Fratelli, ela, tal qual várias editoras ao redor do mundo, para suprir uma demanda, né, de uma carência de histórias do personagem, acho que não apenas dele, mas também do Mandrake, né, os personagens criados por Lee Falk na década de 30. E, obviamente, vamos puxar a brasa para nossa sardinha aqui, que o Fantasma temos um carinho especial, já que ele é considerado por muitos o primeiro super-herói fantasiado. Super-herói não, mas herói fantasiado com certeza. E que com certeza também, né, influenciou uma geração de outros personagens que combatem o crime e o mal nas suas mais variadas formas. E aqui, pessoal, a Fratelli Espada, tal qual algumas outras editoras, para o Brasil inclusive, publicaram material independente, ou seja, fora da asa da King's Filters, que é quem detém os direitos, né, oficiais sobre o personagem criado pelo Lee Falk. E aqui a Mitos, ela decidiu trazer, né, num formato vintage, 10 histórias compiladas nesse encadernado aqui, capa dura, 352 páginas, que eu vou abrir para vocês agora nesse exato momento. Vem comigo. Ele é capa dura, 352 páginas coloridas, mas o formato dele não é o americano, tá, pessoal? Esse aqui é o formato livro, é 24 por 17. Ele vou postar aqui para vocês aqui um capa dura formato americano, desse aqui do Diaparo. Olha, ele tem basicamente a mesma largura, porém na altura aqui ele falta um pouquinho, entendeu? Formato de livro. Deixa eu pegar aqui um outro livro aqui. Tá aqui, ó, esse aqui, mesmo tamanho. Para lá, mostrar aqui para vocês terem aqui o impacto melhor. Opa, pronto, ter a noção. Em um papel que eu acredito que seja o offset, mas com um tratamento
de envelhecimento, entendeu? Para dar aquele aspecto vintage de histórias e tudo mais. Aqui nos mostra, logo no índice, tá, os autores envolvidos, com, né, uma notinha de rodapé bem aqui explicando a seguinte situação, tá? Que as edições da Fratelli Spada, ela não especificava quem eram os roteiristas que escreviam as edições. Porém, eles conhecem, né, pelos lançamentos e tudo mais, que tem 3 nomes conhecidos, que são Giovanni Fiorentini, Achille Lucarini e Giorgio Pedrazzi, além de alguns desenhistas que também acabaram escrevendo também os próprios roteiros, como Germano Ferri, Antonio Schiotti e Senio Pratesi. Ela vem acompanhada de um texto muito bem escrito, por sinal. Fica aqui o meu elogio ao Glaucio Cardoso, tá? Para quem é fã do Fantasma, também conferir o canal Fantasma Brasil, que tem no Glaucio Cardoso sua ponta de lança aí. Ele foi convidado pela Mitos para escrever esse texto introdutório. E esse texto introdutório, pessoal, tá muito bacanudo. Conta um pouquinho da história da Fratelli Spada, a história da chegada do Fantasma na Itália, em que ele passou por outras editoras, tal qual no Brasil. Mostra um pouquinho também do Fantasma exclusivamente feito pela Fratelli, as histórias e os artistas envolvidos. Enfim, uma introdução realmente digna de nota, como o nosso personagem querido tanto merece. Parabéns, Glaucio, pelo seu belo trabalho aqui de introdução. E aproveito também para falar sobre um detalhe curioso. Tá gerando uma certa polêmica que, por exemplo, eu comprei essa edição, pessoal, da pré-venda, né, da Mitos. Só que como a gente mora longe, mora no norte, né, no estado do Pará e tudo mais, até chegar aqui, foi chegando nos lugares e aonde foi chegando foi gerando polêmica, foi gerando uma série de dúvidas por parte das pessoas que adquiriram, porque elas estranharam a seguinte situação. As histórias começam com páginas coloridas e ora alternam entre páginas monocromáticas, com um tom de vermelho, né? Lembrando aqui um pouquinho aquele filtro sépia e tudo mais. Então, e de novo alterna com páginas coloridas. Isso gerou, né, uma dúvida, um questionamento se de repente era uma falha, inclusive, da própria editora Mitos, né? Uma falha de repente de defeito de impressão e tudo mais. Mas como o próprio Glaucio do canal Fantasma Brasil bem fez questão de frisar, acho que ele fez até um vídeo no canal explicando essa situação. Se não foi eu vi ou no canal ou eu vi no perfil do Facebook deles, em que ele fala que ele teve acesso, né, a todas as histórias e tudo antes de fazer a sua introdução, o seu texto introdutório, e as histórias já estavam nesse formato, ou seja, a Mitos ela está realmente valorizando a forma como foi publicado. Aí existem vários questionamentos. Poxa, mas por que alternava entre páginas monocromáticas e páginas realmente coloridas e tudo mais? Bom, isso aí tem a ver com um pouquinho das limitações das gráficas na época, limitações de custo, e nesse caso aí também tem um fator histórico aí, que a própria Mitos aqui e o próprio Glaucio falam no texto da introdução, que apesar de ter 10 histórias, elas não estão publicadas na sua ordem cronológica. E nem precisam, né? As pessoas conhecem, os fãs e tudo mais do personagem, sabem que as histórias do Fantasma, elas são... não dependem, elas não têm uma linha cronológica definida, de forma que permite que a pessoa possa ler qualquer história em qualquer momento que ela vai entender. Tem início, meio e fim bem amarradinhos. E uma outra curiosidade aqui também, que é interessante de falar, é que não foi só aqui no Brasil, né, que o Fantasma teve a cor do seu uniforme alterada para vermelho. Na Itália, isso também ocorreu. Então, só para, né, botando uma pá de cal nesse assunto, realmente não é uma falha da editora, foi uma decisão editorial da Mitos de preservar esse tom vintage, a forma como ela foi publicada na época. Pra vocês terem uma ideia, não foi só aqui que ela decidiu fazer isso aqui. Como eu bem mostrei para vocês, aqui nessa edição, nessa compilação do Fantasma Peludim Aparo, deixa eu só tirar essa luz daqui de cima, pessoal, de cima de vocês, agora, para vocês verem melhor. Eles também mantiveram essa decisão, tá? Olha só, deram aquele tom halftone ali, aquelas pontinhas de luz, de colorização e tudo mais. E aqui também eu acredito que seja o papel offset. E eles mantiveram, só que nessa época e tudo mais, as publicações, né, americanas e tudo, que já estavam totalmente colorizadas. Então aqui decidiram manter o tom vintage e na edição, né, nessa compilação da Fratelli Spada, que está gerando confusão, tá? Vou confessar uma coisa para vocês. Quando eu comecei a ler, gerou um certo estranhamento. Mas, pessoal, o tom das histórias, sabe? Os artistas envolvidos e tudo mais, sabe? Aquela coisa de matinê,
se sente, sabe, vendo aqueles desenhos antigos, lendo os gibis antigos, tiras de jornal e tudo mais. Sabe, aventura pura, sabe, despretensiosa, com tramas relativamente simples, né, que podem soar até para alguns datadas, mas que com certeza as histórias e tudo mais ajudam justamente a gente a nos transportar para décadas passadas, né, e tentar curtir um pouquinho esse personagem que já tem, né, tanta história. E nesse caso aqui o Fantasma, sabe, as histórias contadas aqui são muito, muito boas, sempre com o nosso herói salvando Diana Palmer, combatendo o mal nas suas mais variadas formas, quer seja através de piratas, bandidos, protegendo a floresta e as suas tribos. E são histórias muito bem escritas, redondinhas, que, como eu falei para vocês, inclusive aqui elas não foram publicadas na ordem, e elas podem inclusive ser lidas também em qualquer ordem que vocês escolherem, pois elas não têm uma sequência pré-definida. E são muito bem feitas, né? Diga-se de passagem. Fica também uma dica, né? Justamente para quem gosta muito de estudar os estilos da época e tudo mais, adotados, que vocês não deixam de ver assim, as influências das tiras que ainda exerciam sobre os quadrinistas na época. Já que os próprios desenhistas italianos, eles também tinham meio que aquela função de emular determinados traços e os estilos das publicações. Quer seja com aquele fundo monocromático, né, sem muito detalhe, quer seja nos traços das femme fatales, das belas mulheres que cercam o fantasma, com influências, né, obviamente, um dos desenhistas mais famosos dele, que é o Cy Berry. Cy Berry, por sinal, que deu uma entrevista, tá, do canal Fantasma Brasil. Fica mais uma vez aí o convite para vocês conhecerem o canal, tá? Que realmente uma entrevista muito bacana que o Glaucio conduziu lá com o Cy Berry. Vale a pena conferir para quem é fã do personagem e quiser conhecer um pouquinho mais desse personagem fantástico e desse desenhista também excepcional. E pessoal, seguimos as histórias, como eu falei para vocês, alternando entre páginas coloridas e monocromáticas. E como eu falei para vocês, as histórias são tão cativantes, são tão interessantes, que esse estranhamento passa, sabe, na terceira, quinta página você já está envolvido pela história e só quer saber como é que a história termina, não quer saber se ela está colorida, preto e branco ou não. Fica aqui, pessoal, a dica, sabe, de leitura simplesmente fantabulosa que a Mitos está trazendo aqui, pessoal. Ficam avisados, né, desse detalhe, dessa decisão editorial. Esperamos sinceramente que vocês todos tenham curtido essa resenha, né? Curtido o quadrinho. Se vocês curtiram, eu vou deixar o link, tá, para essa publicação e outras que eu mostrei aqui do Fantasma, para vocês adquirirem através do nosso link, né, que vai lá direto na loja da Amazon. Boa parte desses quadrinhos estão com descontos bem interessantes para vocês. Espero sinceramente que vocês continuem escapando, se cuidando, pois tudo isso vai passar. E até o próximo vídeo, pessoal. Até lá.